dar continuidade, então, lembrando, vamos fazer aqui uma retrospectiva da última aula, né? A última aula, lembrando que foi aquele evento em Éfeso, muito importante, essa cidade de Éfeso, né? Que nós finalizamos aquele primeiro momento de 3 anos aproximadamente que Paulo teve em Éfeso e que finalizou daquela forma um pouco movimentada, né? Lembrando todo o movimento que houve naquela cidade, uma cidade completamente idólatra, uma cidade ali que servia a muitos deuses, né? Sobretudo a deusa Diana, Artemis, e, e a gente viu que chegou um momento ali que um homem se levantou, um homem que capitaneava ali, liderava ali uma profissão que era os artesãos, os artífices, que trabalhava em torno daquela deusa Diana, né? Daquele templo. Lembrando que aquele templo, naquele momento, era uma das 7 maravilhas do mundo, de tão assintoso. Era um templo que tinha 127 colunas de mármore puro, colunas enormes, né? Onde todo mundo antigo queria conhecer esse lugar, né? Alguns cultuavam, mas todo mundo queria conhecer de forma turística. Então, essa cidade acabava tendo uma importância muito grande e movimentava a economia também. Então, quando o apóstolo Paulo e os irmãos, a igreja chega e o Espírito Santo começa a converter os corações, tanto de judeus quanto de gentios, eles começam a perder, né? O comércio começa a perder ali vendas, começa a perder ali números. E aí um homem chamado Demétrio se levanta, né? Se vocês olharem aí os registros de vocês, um homem chamado Demétrio se levanta e começa, né, a levantar mesmo ali um movimento contra aquilo que Paulo estava pregando, né? E aí eles foram para o teatro da cidade, o teatro de Éfeso, que era um lugar também muito grande. A gente viu uma ilustração na última aula, e aquele teatro lá havia muita gente e um movimento muito grande, né? Aonde, num determinado momento, um homem se levanta, um escrivão, um funcionário público da prefeitura de Éfeso se levanta, chamando a atenção sobre aquele movimento todo que estava ocorrendo, né? Dizendo, né, olha, esses homens não falaram nada, a gente não tem dúvida nenhuma. E até um detalhe que eu estava hoje fazendo a recapitulação, e aí vocês vão me lembrar se eu falei sobre isso, mas quando ele fala ali, quando esse funcionário, ele fala, deixa eu achar aqui onde é que ele diz aqui. Ah, quando ele fala que não havia dúvida nenhuma, né, de quem era Diana, que não ia ter nenhum problema em relação a isso, em relação à fé daquelas pessoas, porque a Diana, falava que esse templo era como se fosse uma pedra que foi trazida dos céus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Procurem aí para mim aqui no capítulo 19, no final ali, no discurso desse 35. homem. 35, pastor Tiago, deixa eu ver. Sua imagem caiu do céu. Muito obrigado, isso mesmo. A gente chegou a comentar a respeito disso, o que significava isso ou não? Acho que me passei, né, nesse aspecto aí, acabei abordando outros aspectos, mas é um aspecto interessante, porque daí ele diz ali, né, no 35, que o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e a sua imagem que caiu do céu? Então havia um mito que a imagem que era guardada lá em Éfeso, e em torno dessa imagem que foi construído esse templo,
todo mundo sabia que o mito que essa imagem havia sido trazida do céu. Lembram que na mitologia grega, a Diana, ela era filha de Zeus. Zeus também era chamado de Júpiter. Então, a ideia mitológica era que Zeus tinha enviado a filha dele, que era irmã gêmea de Apolo, dentro da mitologia, tinha enviado para a Terra. E, e caiu. E aí as pessoas, os estudiosos, entendem que era um efeito muito comum naquela época, que era os meteoritos, né, caírem, e que o meteorito tinha caído em determinado momento e alguém ali levantou que era uma imagem que tinha caído, e enfim. Mas o fato é que, como é parecido, né, essa coisa do diabo, aquilo que o diabo faz, é sempre parecido com aquilo que Deus faz, né? Porque Deus enviou Jesus do céu, né? E ele era ali uma pedra fundamental, ele era o verbo que desceu do céu. Então, quando ele fala isso, escrivão, ele está reafirmando essa convicção de que isso tinha acontecido, né? E ele estava dizendo, e nada vai poder fazer com que isso não seja aceito por todo mundo e pelos Efésios também. Porque, para a gente finalizar aqui essa retrospectiva, porque o temor ali, o medo desse escrivão, era por conta daquele ambiente que estava sendo feito ali de rebelião, né? Porque o Império Romano ele não aceitava que houvesse nenhum tipo de protesto, de grito, e quando havia algum movimento assim que poderia causar ali alguma intimidação contra o império, alguém que poderia se levantar contra o império, eles já mandavam as tropas ali e com espada mesmo eles já matavam e já dissolviam, né, aquele movimento. Então esse era o temor daquele homem ali. E a fala dele, o discurso dele acaba dissolvendo aquela assembleia ali, né? Aquela reunião. E aí a gente vai começar agora no capítulo 20. Então, abram aí no capítulo 20, já peguem aí os escritos de vocês aí para vocês continuarem registrando. A gente vai falar hoje, eu vou dividir em 3 partes, tá? Para a gente poder chegar até o versículo 16, mas a gente vai falar em 3 partes. A primeira parte, pode anotar aí, a gente vai falar do 1 ao 6, depois a gente vai falar do 7 ao 12 e depois do 13 ao 16. Então eu vou ler agora essa primeira parte, tá bom? Acompanhe comigo essa primeira parte. Versículo 1 do capítulo 20. Cessando o tumulto, então cessou aquele tumulto, dissolveu aquele tumulto, né, no teatro, gerado ali por Demétrio. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-os e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Estava a ponto de embarcar para a Síria. Os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e aí preste atenção nesse nos, quem está falando é Lucas, né? Então ele está dizendo, olha, eles foram adiante, todos esses homens aí, eles foram adiante da gente, e eles nos esperaram em Trode. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois
nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelos movimentos do Teu Espírito, Senhor. A gente está estudando aqui, Pai, o livro de Atos, que é uma narrativa, Pai, do médico Lucas, o evangelista, que traz aquilo que aconteceu, o movimento que o Teu Espírito fez para estabelecer a vida da igreja, a igreja que nós somos hoje, Senhor. A igreja hoje que se move, Pai, essa parte pequena da igreja que está aqui em Caxias do Sul, que vê o Espírito também mover o retiro das mulheres, tantas coisas no nosso meio, no futebol, no empreendedorismo, no social, na educação, tantos lugares, Pai, que tem nos levado. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti princípios que são elementares, Pai, fundamentais, vitais, essenciais, Senhor, para o nosso desenvolvimento de fé e aperfeiçoamento do amor. Por isso, Senhor, traz restauração física nessa noite. Traz restauração, Pai, porque todos aqui tiveram alguma atividade hoje que desgastou, que exigiu ali empenho, esforço, dedicação. Pai, renova, Pai, nesse tempo aqui, para que os irmãos absorvam, para que eu também absorva aquilo que o Teu Espírito vai enviar, já enviou para essa noite. Que a gente possa ter, Senhor, um coração, uma consciência aberta aqui para receber da Tua palavra, da Tua orientação, do Teu ensino, Espírito Santo, e reter de tal forma que possa ser aplicado na nossa vida cotidiana, naquilo que a gente vive no dia a dia. Essa é a minha oração, Senhor. Obrigado por essas irmãs que já vieram, que o Teu Espírito trouxe em segurança. Pai, oramos por esses outros movimentos que vão acontecer. Obrigado pela vida da irmã Maria, Senhor, que havia um impedimento, mas ela se movimentou e Tu deu uma estratégia para ela, Senhor. Porque há estratégia, Senhor, para nós driblarmos todo e qualquer impedimento. Em nome de Jesus, que os impedimentos sejam driblados, Pai, para que as mulheres estejam aqui nesses dias e recebam da Tua vida, que é uma vida em abundância. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, pelo nosso etapa. Amém, amém. Alegria, irmãos, alegria pelo nosso etapa, para a gente estar juntos aqui. Então, a gente vê aqui, né, a primeira questão que eu quero abordar nesse primeiro tópico, dos 3 que a gente vai conversar, é essa questão de quando cessa aquele tumulto, agora Paulo chama os irmãos e agora se despede dos irmãos ali, encoraja os irmãos. Algumas versões falam que ele abraça os irmãos, abraçando-os. Alguém tem essa versão aí? Abraçando-os? Alguém tem? Faz um apontamento. Ninguém tem? É da RCA. Abraçando lá, o GPR tem lá, abraçando-os. Então ele chamou esses discípulos abraçando. Na minha, eu estou com a NVI aqui, fala encorajando-os. Então ele encorajou esse irmão, se despediu e partiu para Macedônia. Então, o que é a Macedônia? Qual é a Macedônia? A Macedônia é a região de Corinto. É onde está Corinto, é onde... Não, desculpa. A Macedônia é passando Corinto, Corinto é na Acaia. Então, a ideia dele era ir para aquela região da Macedônia, onde está Filipos, Bereia e Tessalônica. Então, anota de novo isso, que é importante a gente saber isso. Falando em relação ao mapa, até eu trouxe um mapa aqui, fica na parte norte, ali, falando agora no nível de Europa, né? Nos dias de hoje, fica na parte norte ali do Mar Egeu. Então, a ideia era ir se despedir para ir para a Macedônia. E na Macedônia, onde estavam os outros irmãos que já tinham ido, era um lugar onde eles já tinham vivido
uma perseguição muito grande no outro determinado momento, né? Se vocês lembrarem aí, puxarem da memória ou nos registros de vocês, vocês vão lembrar que em Tessalônica os judeus se levantaram com muita violência e com muita força, a ponto de quando eles foram para Bereia, que também é na Macedônia, esses judeus da Tessalônica os seguiram e também lá atiçaram, por assim dizer, influenciaram os irmãos de Bereia também para se voltarem contra aquilo que a igreja estava pregando. Então, eles estavam diante dessa situação, né? E foram para a Macedônia. Aqui é importante aqui a gente também entender que antes disso o Paulo ele passou por Corinto. Quando fala ali na Grécia, que ele passou pela Grécia, está falando daquela região da Acaia, que é a região de Corinto, a região de Cencreia, onde tinha um porto, e a região de Atenas. E ele voltou para Corinto, ele ficou 3 meses em Corinto. Nesses 3 meses que ele ficou em Corinto, é muito importante a gente saber disso, vocês saberem disso. Os 3 meses que ele ficou em Corinto foi os meses que ele escreve a segunda carta aos Coríntios, falando daqueles 3 meses que ele teve lá, que é onde ele fica muito triste com tudo que ele viu, onde ele viu uma série de situações que a gente vê ali na carta de 2 aos Coríntios. E, nesse tempo, o que ele fez de muito relevante, que vocês precisam ter isso gravado na mente de vocês, é que ele escreveu a carta aos Romanos. Então, anota aí. Em Corinto, durante esses 3 meses que ele fica ali, que está descrito ali no versículo 3, onde ficou 3 meses, quando fala da Grécia, porque ele ia até Macedônia, mas ele tinha que passar pela Acaia, ele ficou em Corinto. A ideia dele era ir para a Síria. O que tinha na Síria? Tinha a igreja que enviou ele. Qual é a igreja que enviou Paulo, que é da Síria? Rosângela. Rosângela é uma aluna assídua. Qual é a igreja que enviou Paulo da Síria para essas viagens todas? Antioquia? Antioquia. Muito bem. Vou anotar 2 pontos para ti agora aqui. Antioquia. Era a ideia dele ir para Antioquia, retornar para Antioquia. Ele trazia consigo, e aí tem que lembrar vocês, uma oferta que os macedônios ele tinha arrecadado para os judeus pobres lá, não só de Jerusalém, mas da Judéia. Por quê? Porque havia ali um decreto que o próprio Ágapo tinha profetizado um tempo de fome. Lembram disso? Aquela profecia de Ágapo que nós passamos lá no início do livro de Atos, que ele profetizou um tempo de fome. Esse tempo de fome foi no tempo do imperador Cláudio, que foi no tempo que Áquila e Priscila, que eram obreiros fiéis, que nós também estudamos muito a respeito deles, a importância que eles tiveram em Corinto, nesse tempo de fome, que eles foram expulsos, os judeus tiveram que sair de Roma e eles foram para Corinto. O imperador era do Cláudio. Nesse tempo aí, quando o Paulo ficou sabendo dessa fome e da pobreza, da escassez que tinha atingido a região da Judéia, na qual se encontrava ali também localizado Jerusalém, ele achou uma oportunidade de arrecadar com os gentios. Porque era uma maneira que ele entendeu não só do dinheiro, mas uma maneira que ele entendeu de agora os gentios que tinham recebido a palavra de salvação, o Messias, que veio primeiro para os judeus anunciaram, o Antigo Testamento anunciou, e agora eles tinham uma maneira de demonstrar gratidão. Lembram disso? Nós estudamos isso?
Então ele arrecadou, então ele tinha um montante, um valor. E aí ele levou essas pessoas aqui junto lá para Jerusalém. E a ideia dele, depois de passar por Jerusalém, era ir para onde? Era ir para Roma. Por isso que ele confecciona aquela carta aos romanos naquele momento em Corinto. Tá dando para pegar aí, irmãos? É muita coisa, por isso que tem que ir anotando, viu? Que anotando aí, vai rabiscando aí para poder isso aí não passar assim despercebido, né? Se tiver alguma dificuldade, alguma pergunta aí. Então, o que que acontece? Ele querendo ir a Roma, e ele não tinha ido ainda a Roma, ele estava se apresentando naquela carta. E na apresentação da carta aos Romanos, ele traz toda a teologia dele. Então, eu estava borbulhando a teologia dele, a justificação pela fé, a redenção pelo sangue de Jesus. Isso estava tudo borbulhando dentro dele. E ele escreveu ali essa carta que se torna um tratado teológico que nós estudamos durante um ano aproximadamente. Foi a última carta que nós estudamos no ETAP, antes de começar Atos, e foi a última carta de todas as cartas paulinas que nós estudamos. Então, ele está confeccionando essa apresentação aos romanos, porque ele quer, depois de Roma, ir para onde? Para onde que ele quer ir depois de Roma? Bianca, do Japão, não é Bianca de Caxias. Espanha? Espanha, para ti ficou fácil, né, Bianca? Acho que é até para a Alzira que ele queria ir, se eu não me engano. Fazendo uma escala em Valência. É, lá para ver a Milagros. A Milagros. Ele queria ir para a Espanha, o que de fato não ocorreu, né? Ele morreu em Roma antes de ele ir para a Espanha. Mas então, esse ponto é um ponto muito relevante da gente saber, né? O que, que era esse movimento que ele estava fazendo ali. Então, chegou um determinado momento que os judeus ali se levantaram e conspiraram contra a vida dele. E aí ele começou a fazer um movimento de volta agora por uma outra localidade. Então ele vai voltar agora para um outro local, ele vai voltar agora pela região da Ásia. Então ele vai em torno, ele vai até Filipos agora, na parte ali superior, foi a primeira parte que ele chegou, e ele quer chegar em Troade. Em Troade, provavelmente seja o lugar da onde Lucas veio. Que foi lá em Troade que a gente viu Lucas acessando, lembram disso? Que Lucas se coloca na posição, ó, estávamos juntos ali, Lucas entra junto na comitiva ali, a partir de Troade, e agora a gente vai ver aqui o que a teologia chama de a seção do nós, que é onde no versículo 5 o Lucas fala agora e ele diz, né, olha, nós esperamos eles. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Ele está dizendo, eles foram adiante de nós, de Filipos até Troade, e nos esperaram em Troade. Alguns aqui foram pelo mar Egeu, pela costa, e Paulo foi a pé. Não se sabe por que ele foi a pé, mas ele decidiu ir a pé. E eles chegam, e aí eles foram de Filipos ali, depois da festa dos pães sem fermento. Os pães sem fermento é a festa dos pães asmos. Os pães asmos, essa festa, dentro das festas judaicas, era a festa que se dava 7 dias depois da Páscoa. Anotando isso também, porque essas festas eram festas casadas, festas judaicas. Aqui a gente consegue entender, irmãos,
aqui que Paulo ele ainda cumpria alguns rituais judaicos, como sendo um judeu. Tinha algumas coisas que ele cumpria, como nós vimos ele lá em Cencreia. O que ele fez em Cencreia? Tem alguém que lembra? O que ele fez lá? O voto que ele fez com Deus? Lembra o que ele fez, Elisandro? O Elisandro ou a Karine ali. Para ti vai ficar fácil isso aí. Peguei a dedo isso aí. Ah, pastor. Não sei. Se o Thiago Silva que tivesse, eu ia pegar ele, mas não estou vendo ele. Ele raspou a cabeça. Entendeu? Essa estava fácil para ti, Elisandro. Ele raspou a cabeça como um voto, né? Em Sencreia, quando ele está saindo na segunda viagem missionária dele, indo para a Síria. Então, a gente vê que ele cumpria algumas coisas ali, né? Então, não tinha problema em algumas coisas por ele ter hábito, ele cumprir. Ó, o Thiago está lá, ó, viu ali, ó. Sabia que era o voto dele. Então, ele cumpria algumas coisas, tanto é que ele ficou ali, depois da Páscoa, ele ficou ali ainda em Filipos. Depois é que ele viajou para Troade, para encontrar com os irmãos em Troade. Esse lugar ele é importante também. É um lugar que provavelmente, possivelmente, seja o lugar onde o médico e evangelista Lucas veio. Ele foi ali que Paulo teve aquela visão do homem da Macedônia. Lembra que eles queriam ir para o lado da Betínia, na Ásia, e o Espírito Santo impediu eles de irem. E um homem da Macedônia apareceu em visão dizendo, ó, passa para cá e nos ajuda. Passa para cá, ali, ó. Isso mesmo, ali entrou ali, para passar para Macedônia. E aí ele passou chegando primeiro em Neápolis e depois em Filipos. E daí de Filipos, agora que eles estão indo até Troade. São 5 dias até chegar ali, de caminhada. Então, finalizando, eles se encontraram, né, depois desses 5 dias e se reuniram em Troade, onde eles ficaram ali uma semana. Agora nós vamos entrar no segundo ponto, na segunda parte que eu quero trazer para vocês, né? Que é a partir do versículo 7. Até aqui, nenhuma dúvida? Tudo certo aqui? Tudo bem? Então, versículo 7 até o 12 diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas cadeias, luzes, né? Havia muitas lâmpadas e luzes, candeias, né? Candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantar, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente e partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Algum de vocês tem aí a palavra cenáculo nesse lugar que eles estavam? Alguém tem lá, Eduardo, né? Cenáculo. Então, o que é esse lugar que eles estavam? O que é um cenáculo? Cenáculo é um lugar geralmente que ficava no piso mais alto da casa,
quando eram casas que não eram térreas, o cenáculo ficava no piso mais alto, no piso superior da casa, nesse caso aqui no terceiro andar, e era onde eles usavam para secar o trigo, para guardar coisa, como se fosse um lugar de armazenamento, depósito. Um lugar que não tinha nada, que não tinha móveis, que não tinha nada. Lembra que Jesus, ele ceiou num cenáculo, que daí eles tinham que encontrar aquele lugar que estava preparado para eles, mas que eles tinham que preparar aquele lugar. Era um lugar assim, era onde eles se reuniam, onde podia colocar gente ali, né? E aqui tinha tanta gente, ficou gente em pé, ficou gente na janela, ficou gente por tudo que lado, né? E a gente vê aqui como Paulo estava cheio aqui do Espírito, estava cheio aqui de conversa, né? Falando a respeito de que Paulo estava falando. Paulo está falando a respeito da palavra aqui. Está falando daquilo, é como se aquela carta dele aos Romanos continuasse ali, efervescente no coração dele, aquela apresentação, e ele estava ali, transbordando ali na vida daquela cidade ali, daqueles irmãos que iam se convertendo e que iam seguindo ele. E ele falando, imagina, ficou até a meia-noite falando. Ali, esse horário aqui, o horário aqui, que ele fala o primeiro dia da semana, o que provavelmente seja isso? Tem duas alternativas. O médico Lucas, ele trabalha a questão de calendário a partir do calendário judeu. O calendário judeu terminava nas 12 horas do dia, de 6 da manhã até 6 da tarde. Era a 12ª hora. Ali terminava o dia e começava o próximo dia. Então, aqui, ou esse momento aqui é no sábado, quando começa o próximo dia, ou no domingo, antes de chegar às 6 horas. Eu acredito que seja no sábado, passando para o domingo ali, que é o primeiro dia da semana, porque daí já tinha luzes ali acesas, já tava escuro ali naquele momento ali. E aí ele fica até a meia-noite, né? Pregando, falando, conversando, trazendo ali teologia, mas trazendo ali as histórias dele, histórias por onde ele passou, as igrejas que foram fundadas até então, como que se pensava em Jerusalém. Eu entendo que ele trazia ali o que se conversou naquele tempo, naquele concílio de Jerusalém, aquela não pequena discussão que houve lá, lembra? Que falou dos irmãos de Jerusalém que foram até Antioquia, que eles conversaram, estava trazendo o que estava acontecendo em Samaria, o avivamento que houve lá na casa de Cornélio. Então, todas essas coisas traziam o que era, como que era o povo de Israel, como que Jesus veio do povo de Israel, e aí eu creio que já trazia as escrituras também, o que os profetas falaram, que isso tinha acontecido. Uma grande conversa até a meia-noite. E aí diz que esse homem, o Eutico, ele é um homem que ele ficar com sono, é vencido pelo sono e cai. E aqui nessa que ele é vencido pelo sono, eu tenho que falar que até fiquei contente com isso aqui, porque várias vezes eu estou falando, eu pego um monte de gente dormindo quando eu estou falando. Um monte de gente sendo vencida pelo sono, se esforçando para ficar, né? Se eu estou se esforçando para ficar eu falando ali, e as pessoas, aí eu vejo que não era só vocês dormiram com o apóstolo Paulo pregando, então comigo tem toda a razão das pessoas dormirem. Ele dormiu, foi vencido pelo sono. Essa questão do sono é muito interessante, né? Porque isso sempre para mim também é muito emblemático, porque quando Jesus sai do Getsemane e orienta eles, olha, fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem vigilantes, orem. Se quando ele volta lá, estão dormindo. Como é fácil a gente se distrair, irmãos. Como é fácil a gente se juntar para fazer outras coisas. Como é fácil a gente estar aqui e alguns de nós não estão nem entendendo muito bem o que está se falando aqui, está fazendo outras coisas. Como é fácil.
E a gente nem se dá conta. 3 vezes Jesus fala, eles estão dormindo. Mas Deus usa todas as coisas, né? Mas eu não quero ser esse que dorme, eu não quero que seja também esse que é desatento. Em nome de Jesus. Nos dá atenção, Senhor. Ora a Deus aí, pega atenção, me dá atenção, Senhor. Me dá vigilância nessa última igreja, nesse último tempo. Não deixa eu me distrair, Pai, com nada, Senhor. Me dá atenção, Senhor. Que eu saiba o que está acontecendo espiritualmente, que eu não viva de forma relaxada, Pai. Em nome de Jesus, para que eu não seja pego despreparado. Aleluia. Então, esse homem cai e esse homem é dado como morto. Esse homem morre. Aqui, alguns estudiosos, eles trazem 2 versões também. Alguns dizem que ele não morreu, é como se ele quase tivesse morrido, mas que chegou ali e tinha vida nele ainda, né? E aí ele foi se recuperando. Só que eu não acredito nisso, eu acredito que ele morreu mesmo e ressuscitou, porque essa palavra que diz ali, ele está vivo, no versículo 10, quando ele diz, não fiquem alarmados, ele está vivo, essa palavra no original grego diz assim, ó, a vida ainda está nele. É isso que diz. A vida ainda está nele. E é a mesma palavra quando lá em João 11, tu pode ler depois, para tu ver melhor isso, quando Lázaro, que é amigo de Jesus, está morto. E ele diz assim, não, ele dorme. É a mesma coisa, a vida ainda está nele. A vida ainda está nele. Jesus fica 4 dias para ir lá, para ele poder ressuscitar. Eu acredito que foi o mesmo efeito que aconteceu, que o Espírito Santo deu essa experiência para a igreja naquele momento. A vida ainda está nele. Quando ele chegou ali, ele disse, não fiquem alarmados, a vida ainda está nele. E esse homem ressuscita. E ali, imagina, diante de um cenário desse, uma experiência que eles tiveram ali, aí eles ficam até de manhã conversando, pregando, se alegrando, testemunhando as maravilhas do Senhor. A vida ainda está nele, sabe? Isso é uma palavra profética para a nossa vida. Às vezes a gente vê muita gente morta que a gente desiste, que a gente acha que está morto. A gente acha que aquela pessoa está morta na rebeldia, que aquela pessoa está morta na ignorância, que aquela pessoa está morta na sua ganância, que aquela pessoa está morta na vaidade. A gente percebe uma pessoa morta na vaidade. Só que eu quero dizer, nessa noite e nessa manhã aqui no Japão, que a vida ainda está nele. É isso que vai estar no nosso coração. Pode ser que a gente veja essa pessoa morta mesmo, nas suas fragilidades, nas suas incapacidades, nas suas dificuldades, mas que possa haver no nosso coração um olhar de Jesus, e o olhar de Paulo, e uma palavra, a vida ainda está nele. A esperança. Às vezes é nós, às vezes eu estou morto. Tem dias que parece que eu estou morto. Tem dias que parece que eu estou irritado, que eu estou desesperançado, que eu estou desanimado. Acontecem algumas circunstâncias que eu não esperava. Que haja uma palavra sobre a minha vida. Que alguém olhe e diga, a vida ainda está nele. Em nome de Jesus. A vida ainda está nele. E aí ficaram ali, até de manhã, conversando. E eu, para mim, isso foi possível não lembrar, né? Das nossas conversas, dos nossos tempos que a gente tem juntos, quando a gente se reúne e passa horas, né? E a gente nem sente, porque era esse mesmo Espírito que conduzia essa comunhão, conduzia também a nossa vida como igreja. Paulo tinha pressa, Paulo queria ir embora no outro dia, dia seguinte, então ele precisava derramar tudo ali que ele tinha, transbordar tudo que ele tinha dentro dele ali, para a vida daqueles irmãos. E outra coisa que eu fiquei imaginando também é que era uma relação participativa. Eu não acredito que o Paulo ia ficar falando ali ininterruptamente ali, não sei quanto, 10 horas.
Eu acredito que é assim. Um sermão, falando de forma monóloga. Eu acredito que era uma conversa, acredito que surgiu perguntas, tá, mas e aí, como é que foi lá? E aqui, aquela situação lá, como é que foi? Mas e lá em Éfeso agora, como é que foi quando aquele Demétrio se levantou? Não, mas o que aconteceu? E lá na Tessalônica, mas em Atenas, aquele Deus desconhecido, havia perguntas ali, participação ali, que é isso, né? Escola teológica aplicada e participativa. Havia participação, conversa, que é o que a gente estimula, né, que haja entre nós, né, nos nossos ambientes, né, essa participação. Eu creio que isso havia naquele momento ali. Amém, queridos? E tremendo, né, como uma grande tragédia de morte se transforma num consolo depois, né? Porque aqui era a ressurreição. Aqui ele está falando de Jesus. Nos consolou. Por quê? Porque a morte. Para que é a morte? Para que depois da ressurreição venha consolo, Consolador, Espírito Santo. Espírito Santo. Então, quando há alguma morte na nossa vida, não é para a morte, é para a ressurreição e consolo. Imagina que desespero deu, né? Naquele momento que houve aquilo ali, todo mundo podia ter pensado, ah, mas olha aí também, esse cara está falando até meia-noite aí, está dando sono em todo mundo. E aí caiu, matou o cara ali agora. Capaz de alguém ter imputado culpa ali para Paulo. Mas não era, aquilo era para no final eles saírem consolados dali. Milagre da ressurreição, a vida ainda está nele. E aí ele sai. E agora eu quero ler a última parte, o final aqui, o epílogo, que é a partir do versículo 13. Esse segundo tópico aqui, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos entrar no terceiro e derradeiro ponto. Versículo 13. Quanto a nós, fomos de navio, aqui a seção do nós. Viu o Lucas dizendo aqui, quanto a nós, então já se coloca junto na comitiva. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos em Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Então, aqui, depois desse episódio, né, no dia seguinte, eles saem, eles vão de navio, Paulo prefere ir a pé, não se sabe o porquê, mas ele preferiu ir a pé, né? Aí, eu não sei, mas aí uma coisa minha, assim, né? Mas porque eu fico pensando, né? Pô, por que ele foi a pé? Só que uma coisa só que a gente conjectura, né? Ninguém pode dizer que foi por isso, por aquilo, né? Mas conjecturar a gente pode, né? E aí eu fico pensando assim, como eu gosto, de forma muito pessoal e particular, andar sozinho, a pé não tanto, que eu já não consigo nem andar a pé muito bem, que eu tenho os joelhos muito judiados, né, João? Mas eu gosto de pegar o carro, pegar a moto, sair, quando tem essas viagens, ir sozinho para um lugar, às vezes com um companheiro, e às vezes eu e a Cris vamos. Isso aí me leva ali no ambiente de contemplação, no ambiente de oração, no ambiente de profunda reflexão. Às vezes é muito melhor para mim eu ir de carro, por exemplo, para um lugar do que de avião, por exemplo. É um lugar que eu desfruto muito mais, né? Então, não sei se Paulo também não ia a pé por causa disso, mas é bobagem, só um pensamento.
Ah, e aí eles se encontraram esses lugares aqui é cheio de ilhas, né? A Grécia ela é cheia de todos esses lugares aqui, Quio, Assos, tirando o Mitilene ali, que é um porto, todos esses lugares aqui são ilhas que eles vão passando por essas ilhas. Aquele lugar ali é cheio, é todo recortado de ilhas, né? O mar Mediterrâneo, o mar Egeu, é cheio de ilhas. Tu vê ali, acho que aquela foto que tu botou aí, essa minha foto aqui dá para ver. Acho que é a mesma até que está contigo. Bota aí, vamos ver. Você consegue ver ali as ilhas ali. Ali, ó, aqueles pontinhos é tudo ilha, ó. Ali é o mar Egeu, ali, aquele recorte ali para dentro, ali onde está Mitilene, ali, as suas. Aqueles pontinhos com as pedrinhas ali, tudo ilha aquilo ali, ó, cheio de ilha. E a ilha maior ali é aquela de baixo ali, que é Creta. Aquela ilha grande ali. Então, isso é tudo ilha ali. Então, eles iam passando ali por essas ilhas todas aí, né? Que é onde ele vai citando. Aí, até chegar em Mileto, que era o porto que eles iam embora, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção também aqui, para finalizar, é como o, o Lucas faz questão de trazer detalhamentos geográficos e temporais. Como o Lucas faz questão de detalhar o tempo, a festa era esse lugar, ele faz questão de detalhar isso. E aí eu entendo que isso é muito, diz respeito muito ao início. Sabe que, vocês sabem, né? Não sei se eu já falei para vocês isso, mas o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos é um volume só. É um volume só. Nós que separamos. É uma carta escrita para Teófilo, que era um recém-convertido. Se tu vê ali, ó, lá no início de Mateus, Mateus 1, ali a apresentação dele, acho que eu vou abrir aqui, não precisa abrir, mas eu vou abrir aqui para ler para vocês, que é a mesma apresentação de Atos, só que em outras palavras, mas é a mesma apresentação. Lucas 1. Falei Mateus? Não, Lucas, desculpa. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Então, olha que ele está dizendo que ele está junto disso aí. Conforme foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Então, eu acredito que esse detalhamento faz parte desse cuidado dele. Ele é cuidadoso para colocar os fatos, cuidadosamente, desde o começo, e decidir escrever-te, que é para Teófilo, né? Um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. E o início do Atos é a mesma coisa, quer ver? Vamos ver ali também. Uns minutinhos ainda aqui. Tá? Atos 1 para ver como tem uma semelhança muito aproximada. Interessante a gente ver isso nesse livro. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, ele está falando do Evangelho, que está no mesmo volume, está na mesma conversa, uma carta para um recém-convertido que ele quer detalhar para ele tudo o que aconteceu. Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então, ele está trazendo para esse Teófilo, tem uma dúvida muito grande. Houve um homem, em uma determinada ocasião, que trouxe com muita força um questionamento que o livro de Atos tinha sido escrito no segundo século e que não tinha sido, que tinha sido um outro irmão, um outro crente, que não Lucas, né? Mas aí depois um outro irmão também acabou fazendo uma pesquisa in loco, no local dos fatos, e ele mesmo diz, não sendo crente, não sendo nada, ele dizendo, não tem como não ter sido um homem da terra, um homem que andou junto
com essas pessoas pela riqueza de detalhamentos e quando ele foi conversando com as pessoas do local, né? Então, ele é muito detalhado em tudo isso, é bem interessante. E Paulo não quis ir em Éfeso. Por quê? Porque Paulo queria levar a oferta para Jerusalém que os macedônios tinham recolhido e que eles estavam indo. Isso aí está lá em 2 Coríntios 8 e 9, fala muito claro a respeito disso, os 2 capítulos. Dessas ofertas, desses mantimentos que estavam sendo levados, essa coleta, né? Eles falam uma coleta, estava sendo levado. E ele não quis entrar em Éfeso. Por quê? Pô, Éfeso ele tinha estado 3 anos lá. Se ele entrasse ali, imagina quanta gente tinha para visitar, quanta gente tinha para falar, quanta gente tinha para, né? A gente vai fazer nossas viagens aí, quando a gente chega num lugar, agora a gente está numa batalha, né? Para chegar lá em Alagoas agora, que nós vamos para Alagoas, a gente está lutando, a gente fala quase que diariamente ali com o Rafael, com o Vidal, quantos dias nós vamos ficar, bah, mas será que só 5 dias vai dar, mas não vai dar, eu tenho que ir ali, eu tenho que ir lá. Lá em Bauru, lá, nós também estamos discutindo, bah, mas quantos dias, Matheus? Mas quantos dias? Mas será que vai dar? Mas tem que ir aqui, tem que ir lá, mas tem outros também, tem aqui, tem que. Mas aí já dá para dar uma chegadinha em Ribeirão Preto ali, bah, mas então tu imagina, eu imagino que seja mais ou menos isso que ele também. E aí ele diz: eu nem vou chegar em Éfeso, porque senão eu não sai mais dali. E eu preciso chegar em Jerusalém com essa coleta aqui que eu tenho que levar. Então ele se encontrou os irmãos ali mesmo, né? E aí depois ele desceu pela Ásia para chegar em Jerusalém, porque ele queria chegar antes do dia de Pentecostes. Então lembra, eles tiveram a Páscoa, 7 dias depois a festa dos pães asmos, ou os pães sem fermento, e 40 dias depois da Páscoa era a festa de Pentecostes. Então ele queria chegar nessa festa para que tivesse reunido lá em Jerusalém o povo todo para essa festa, ele pudesse fazer a distribuição de tudo que os gentios estavam levando lá em gratidão, né, para ser suprimento naquele momento. Amém, irmãos? Irmãos, se preparem assim, ó, eu estou assim, ó, emocionado no meu coração, no meu espírito, para o que vai ter agora na próxima aula. Porque a próxima aula é um dos discursos teológicos mais lindos, mais ricos de Paulo em Mileto, quando ele chama os presbíteros de Éfeso para falar com eles. É muito lindo, é muito emocionante. Isso eu sempre penso nisso, sempre me inspira aquela conversa que eles tiveram, e tem muita coisa para a gente aprender. Então, na aula que vem, a gente vai tratar sobre isso a partir do versículo 17, né? Quando vem esses presbíteros da igreja de Éfeso. Imagina aquela igreja ali, que quando ele saiu ali, depois daquela confusão toda, ele deixou ali encorajar os irmãos, ele fortaleceu os irmãos ali. E Éfeso é Éfeso, né, irmãos? Éfeso é a igreja mãe, é a igreja lá de Apocalipse, de João, Éfeso, a grande igreja, a igreja que o pastor João cuidou, que o pastor Timóteo cuidou. Então vai ser bênção na próxima aula também. Amém? Glória a Deus.